O Mastral servia o Deus de Israel, o Mastral servia Adonai. Depois do vídeo da esposa de Daniel Mastral circular e viralizar nas redes sociais, quem veio falar sobre ela foi o próprio Vic Vanilla. Ele revelou alguns segredos um tanto quanto íntimos, fez duras acusações, e você vai ver isso agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. A esposa de Daniel Mastral resolveu aparecer, veio em suas redes sociais e gravou o vídeo que todos estavam esperando. Citando o mago Vic Vanilla no vídeo, ele então também abriu uma live, veio em suas redes sociais e fez duras críticas e acusações contra a esposa de Daniel Mastral. Confira. Antes da gente começar a nossa live, falando sobre as recentes declarações da suposta, eles se casaram, da atual esposa, mesmo que tenha sido por uma fragilidade do Daniel ter se envolvido com essa moça, que é mais voltada à esquerda, esse pensamento mais feminista, mesmo que a nossa live não seja provocar nenhum tipo de discussão, eu acho que ela também enfrenta o luto dela, ela tem o filho dela para criar, mas ela tá confusa, tá? Ela já tá no braço do inimigo, ela já não sustenta mais a verdade do Daniel, tá? Eu não vou falar aqui da índole dela, pelo menos por enquanto, no decorrer da live eu vou falar algumas observações minhas. Não é de minha intenção menosprezar a moça, mas ela tá confusa, ou tá com medo, ou tá sendo paga, não sei, não vou afirmar nada. Mas antes da gente começar a nossa live aqui, eu vou pedir para que todos nós possamos estar em oração, você aí na sua casa, que está me assistindo, que você salve essa live, que você compartilhe depois essa live em memória do Mastral. Eu vou continuar me posicionando assim também no TikTok, é interessante que vocês assistam o TikTok periodicamente e o YouTube também, tá bom? Então vamos fazer uma oração, tanto para nos proteger, quem está aqui na live, como também para poder permitir que o Eterno só me permita falar a verdade. Que tudo que eu falar aqui, que seja com o consentimento de Deus, que seja com o consentimento de Adonai, que seja com o consentimento do Eterno. Que eu seja incapaz, eu estou pedindo a Deus nesse momento, eu estou fazendo esse voto ao Senhor, que eu seja incapaz de proferir uma mentira. Que eu seja, enfim, sei lá, que Deus me mate, que Deus acabe com a live, destrua tudo, não sei. Eu confio nas suas forças para evitar que eu fale alguma mentira ou alguma coisa desnecessária. Que só saia da minha boca as palavras do fogo, as palavras da verdade, as palavras que vierem do Senhor, tá? Do Senhor dos Exércitos, de Adonai Sabaoth. Então, vamos começar fazendo uma oração. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai é um, Adonai é único. Que o nosso Senhor Deus, Senhor das nações, o Deus de Israel, possa nos proteger nesse momento. A mim, a minha esposa, que foi testemunha ocular de tudo. Que nós possamos ter os nossos canais protegidos, a nossa vida protegida, a nossa mensagem protegida. Que o Senhor Deus, que é o Eterno, Senhor de todas as coisas, que o infinito, que abraça toda a vida no universo, que possa também me valer hoje, em nome de El Shaddai, em nome de Elohim, em nome do Senhor dos Exércitos, de Adonai Sabaoth. Que nenhuma palavra seja desviada do cumprimento de sua função, que é a função que o Mastral me deixou como legado também. Então, que Deus possa circular a todos que estão assistindo também, que a sua destra seja justa sobre todas as nossas almas, sobre todas as nossas cabeças. Enfim. Senhor Deus, eu te peço nesse momento para dirigir a minha língua, para dirigir a minha fala, para dirigir a minha mente, para dirigir o meu coração, para dirigir o meu espírito, para que as pessoas recebam diretamente de Ti as Tuas revelações, visto o momento que o país se encontra nas mãos dos inimigos. Então, que essa live seja eternizada na internet, através de todos que me assistem, e que vocês possam compartilhar também. Bom, eu já falei de como eu conheci o Mastral, de como a gente desenvolveu a nossa amizade, eu falei tudo na nossa live do YouTube, Tá lá no meu canal do YouTube. Tudo que eu podia falar eu já falei lá. Já postei também as nossas conversas, mensagens e áudios na minha plataforma fechada, que é o Círculo, Eu não pude colocar isso em rede aberta, porque senão minhas redes
seriam derrubadas, porque eu falo o nome de pessoas, de grupos, de organizações, então eu não posso postar a público, mas eu tenho certeza, com fé no nosso Senhor, que em breve essas conversas, esses áudios vão ganhar a internet e vão se espalhar, né? Eu não posso fazer isso na minha rede, gente, então eu peço para todos que forem na nossa plataforma, na nossa fraternidade, as conversas já estão lá, que vocês possam espalhar os áudios e as conversas que eu tive com o Mastral, tá? Bom, para a gente começar aí dando a resposta para essa atual esposa do Mastral. E por que eu coloco esposa entre aspas, tá? Porque o Mastral, em conversa conosco, na própria mesa do restaurante, declarou que a sua esposa legítima, aquela que tem que está no coração dele e por qual ele derruba lágrimas ao falar, é a Isabela Mastral, que é a que infelizmente teve aquele fim trágico. Essa era a esposa do Mastral. Então essa era a mulher que quando ele falava a voz embargava, o coração se retorcia, quando ele falava dela, quando ele falava do filho. Não estou desmerecendo a atual esposa, tá? Estou dizendo que no coração dele, perto do que eu conheci dele, perto do que a gente caminhou juntos, né, a esposa dele, do coração dele, era a Isabela. Quando ele falava, a voz embargava, o coração já moía e a gente sentia que ele já virava outra pessoa ali. Aquele homem corajoso, grande, forte, que a Raquel viu também, um homem de quase 2 metros de altura, ele se colocava em choro quando ele falava dela. Então, para nós, eu já tenho essa ciência de que a verdadeira esposa do Mastral era a Isabela e o seu filho também, né, que acabou sendo vítima também de uma doença perigosa, que é a depressão. Mas ele sentou com a gente e começou a conversar sobre muitas coisas. E essa atual esposa do Mastral, ela chegou em 2022 na vida dele, tá? Chegou como uma namorada e o Mastral estava ainda de luto, tá? O luto demora anos, gente. Então o Mastral ainda estava muito fragilizado, muito sentido, muito comovido com tudo que aconteceu com a família dele. Ele estava em alta exposição na internet, precisando de um ombro amigo, precisando de uma pessoa, de uma mulher que cuidasse dele, que tomasse conta das redes dele e de tudo que era dele. E aí ele encontrou essa Daiane Ueshi, né? Se eu não me engano é esse o nome dela, Daiane Ueshi, ou Daiane Ueshi. Eu não sou de expor aqui pessoas, né? Principalmente as pessoas que não têm muito caráter, que falam dos outros pelas costas, né? Que trai o próprio marido. Mas eu tenho que falar aqui porque ela falou da gente, ela falou do Mastral também, tá falando em verdades. Eu, como testemunha ocular, eu tenho que me posicionar. Então o nome dela é Daiane Ueshi e ela é uma terapeuta holística. Ou seja, ela não segue muito a Bíblia, né? Ela segue mais esse viés mais místico, esse viés mais esotérico, e tá tudo bem, né? Eu também gosto muito, né, desse lado esotérico e tal, mas não é como o Mastral via diretamente as coisas, né? O Mastral, ele era cristão. Ele poderia conhecer muito de terapia holística, de esoterismo, mas ele se definia como cristão. Essa Daiane Ueshi não sei que religião ela é. Ela tinha, parece que, alguma ligação com o islamismo, chegou a defender o Hamas em alguns podcasts. Outro segmento, não era cristã como o Mastral, isso eu digo com certeza. Vocês podem assistir os podcasts. Talvez seja isso que ela queria, né? Quando ela começou a falar de mim na internet, talvez ela queria essa exposição. Então, tô falando para vocês assistirem, tá? Tô dando a exposição, o palco que ela quer. Já que ela quer atenção, né? Já que ela quer a atenção através da morte do marido, né? E pra mim, gente, relação não é só papel, não é só igreja, tá? É coração. Em 2 anos, não se forma uma aliança assim como ela diz ter com ele, tá? Eles tiveram um filho juntos, um neném que tem 1 ano. Eu fui o primeiro que defendi a criança nessa situação toda, tá? Foi o que eu mais me preocupei quando ele morreu, foi com o filho. Porque é o filho que tem os direitos autorais dos livros, né? Não a editora que o Mastral estava brigando, não o advogado que estava perseguindo o Mastral. Falei isso na minha live do YouTube. Mas ela, eu tenho minhas suspeitas. Então ele conheceu ela há 2 anos, em 2022, né? Ele estava num momento de muito fragilizado. Ele falou isso para mim e para Raquel, inclusive na mesa. Ele falou assim, olha, um homem tem suas necessidades, só Deus pode me julgar, né? Eu não ia ficar viúvo para sempre, eu queria tirar isso do meu coração. E conheci a Dai e a gente começou a se relacionar. Ele não falou nada contra ela, mas dava para ver pela voz dele, pelo sentimento dele, que não estava casando muito bem as ideias também. E a gente conversou sobre isso durante horas, foram mais de 4 horas de conversa, e depois a gente foi atirar e ele continuou conversando comigo no clube de tiro. E, gente, assim,
a gente não atira com quem a gente não confia, tá? Isso é uma premissa básica do mundo dos atiradores, quem é atirador sabe disso também. A gente não atira do lado de uma pessoa que a gente não conhece ou que a gente tem algum tipo de desconfiança. E eu vou deixar isso registrado, tá? Como atirador, como uma pessoa que foi treinada por uma agência de inteligência, uma pessoa que tem um treinamento com armas, a gente não atira ao lado de quem a gente não conhece. Por quê? Porque quando a gente atira do lado de alguém que a gente não conhece ou que a gente desconfia, a pessoa capta a nossa forma de segurar a arma, o nosso saque, o tipo de bala que a gente usa, o tipo de arma que a gente usa, o tipo de armamento que a gente usa, como a gente se protege, como a gente atira, né? A pessoa sabe o nosso nível de atirador. Então a primeira premissa de um atirador, e todo mundo que tem CAC, todo mundo que passa por um treinamento sabe disso, é que você não atira do lado de alguém que você não confia. O pacto entre dois homens é feito com uma arma na mão. É feito, né, enfim, quando a gente vai praticar tiro, quando a gente está no momento de exercer a nossa função masculina, né? E lá ele conversou mais comigo também, ele tratou a Raquel de uma maneira sublime, parecia um pai, né, Raquel? Sim, alguém nunca me tratou com tanto carinho, gente. O pouco que eu conheci do Daniel foi suficiente para conhecer a pessoa dele. Eu falo isso, na verdade eu nem queria estar aqui falando, né? Eu não queria estar precisando vir aqui aparecer. Mas de uma certa forma eu tenho que falar o que eu passei, o que eu conheci dele em pouco tempo. E pelo pouco que o Daniel falou com o Victor, pouco assim, né, que falam, foi suficiente para definir a relação dos dois. Então ninguém além do Daniel, porque ninguém é o Daniel, definiu melhor a relação dele com o Victor. A gente não tinha muitos anos de amizade, a gente começou a se falar há alguns meses, né? Que a Daiane falou que a gente não se falava, não, a gente se falava há mais de alguns meses, né? Não é tanto quanto anos, nós não temos uma relação assim de anos, mas nós passamos por tanta coisa juntos, a nível de ameaça, de seitas e de todo esse tipo de coisa, que a gente desenvolveu uma conversa muito profunda que ela jamais poderia compreender, porque ela não é do nosso meio, tá? Ela nunca pertenceu ao satanismo, ela nunca pertenceu ao ocultismo, ela não sabe nada disso. Ela é uma lacradora feminista, né, que já usou o Mastral de trampolim para aparecer em vários podcasts e agora, né, ela está reaparecendo. Só que as redes sociais do Daniel mesmo, ela ainda não liberou e ela tem a chave. Então, assim, conheço o Mastral há alguns meses, que eu venho trocando informações com ele, mas foram de muita intensidade. E quando a gente se encontrou também demorou horas o nosso encontro. Eu fui de manhã para Alphaville, voltei tarde da noite. Ele tinha separado o tempo, né? O dia para ficar Separou o dia para ficar com a gente e com muita comoção, com muito espírito. Assim que a gente chegou na lanchonete, ele já se pôs a chorar, lembra quando ele ele levantou e abraçou primeiro o Victor. E aí eles se emocionaram lá, eles conversaram por horas. Eu fiquei acompanhando, eu vi. Foi forte, foi forte. O cara é muito carinhoso, um gigante gentil, como a gente chama. Não teve pessoa com mais transparência e verdade que ele. A gente não é amigo há muitos anos, mas parece que Deus me colocou no caminho dele nesses últimos meses e ele no meu, para me salvar de uma situação muito ruim. Para terminar um ciclo que nem devia ter começado, dica de passagem, né? Uma discussão desnecessária. Uma discussão que foi feita por outras pessoas, que foi promovida por podcasts. A minha discussão com o Mastral, gente, e vocês vão poder ter acesso, tá? Porque eu vou liberar a minha conversa e os áudios para todo mundo. Eu só estou esperando o pessoal do Círculo fazer isso, porque eu não posso postar nas minhas redes, né? Mas a minha discussão com o Mastral era eu chamar ele de pudim de leite e ele me chamar de satanista de TikTok. Esse era o nível. E aí, ele mesmo fala no texto lá do WhatsApp, ele vai falar assim: irmão, o que a gente se atacou não é nada perto do que outros pastores, outras lideranças evangélicas me atacaram. Né, que nem eu falei, do próprio pastor Caio Fábio, que atacou ele de uma maneira muito particular, muito íntima. E outros também, né, outros pastores aí, inclusive um advogado que perseguia muito ele. Então essa Daiane West, que está falando besteiras do nosso relacionamento, do meu relacionamento com o Mastral, realmente, Dai, eu tive alguns meses de contato com ele, me encontrei com ele durante horas, só que eu não sei se você tem alguma inveja, alguma coisa do tipo, você tem que melhorar a sua relação com você mesma. Você me aparece uma pessoa que tem um certo abandono parental, uma pessoa que passa por algumas tristezas, né? Uma pessoa... para você se envolver com isso que você se envolve, de ideologia de esquerda, de defender
islamismo, né, radical, né, para você defender esse tipo de pauta aí, dá para ver que você não está de acordo com a filosofia do Mastral. Você fez uma live recentemente, inclusive falando assim, esse Deus Adonai, né, você falou assim, eles chamavam o Deus do mesmo Adonai. Não é o mesmo Adonai, Adonai é o único, Adonai é o primeiro, é Adonai, o nome de Deus é Adonai, é Yod Rei Vav Rei, né, que as pessoas chamam de Yahvé, mas é Yud Rei Vav Rei, é El Shaddai, é Elohim, tá? É Adonai, é um só Deus, não tem dois deuses, tá bom? Não tem... Na conversa, desculpa te interromper, amor, na conversa ele não falava muito dela. Não, falou pouca coisa. Ele falava, não querendo julgar ela e tal, mas... Ele falou brevemente que não era de acordo com o segmento dela, mas só falou isso, brevemente. Brevemente. Ele nem falou de Dayan. Não era a pauta da reunião. Na verdade, é muito desnecessário nesse momento aparecer querendo formar briga. Eu acho desnecessário isso. Eu com 23 anos de idade, em vez de, sei lá, tem outras formas, né, gente? Conversa pessoalmente. Não, ela, assim que eu comecei a falar do Daniel... inclusive, ela censurou as redes do Daniel, tá? Se vocês querem saber mais de como o Daniel me amava e como eu amava ele, né? Porque foi muito intenso, porque encontro, quando é Deus que coloca esse encontro pra acontecer, é muito intenso. Não é um encontro que você encontra pela carne, é um encontro que você tem pelo Espírito. O meu encontro com o Daniel Mastral foi pelo Espírito, não foi pela carne. Então foi muito profundo, foi profundo de uma forma que ela não teve com ele. Por isso que ela tá falando besteira na internet, que eu nem conheci o cara, que eu tô me promovendo. Se eu quisesse me promover com a imagem do cara, eu adotaria esse posicionamento de vitimista, de esquerdista, porque é isso que tá em pauta na internet, é isso que tá fazendo sucesso. Ser o esquerdista, vitimista, que foi suicídio, a depressão, não foi suicídio, tá? Não foi suicídio. O Daniel Mastral deixa isso bem claro aqui pra vocês. Ele tomou o ato que ele tomou naquele lugar, naquela data, ele tomou aquela atitude porque ele estava sendo imposto de forma coercitiva que ele fizesse isso, tá? Isso está relatado lá nos meus áudios, na minha conversa do WhatsApp com o Daniel. Ele não se suicidou, tá? O suicídio é quando a pessoa não aguenta a vida e ela tira a própria vida. O Daniel fez isso, e se ele fez, né, coisa que precisam provar ainda, que está muito vago, se ele fez, foi por conta de uma questão coercitiva. Foi para proteger o legado seu, Daiane, que você está desmerecendo e você está pisando em cima desse legado. A única pessoa que o Daniel confirmou confiança, né, foi o próprio irmão. Só ele. Só confirmou. E quer saber de uma coisa? A lanchonete é New York Café, tem câmeras lá. Vocês vão ver ele me abraçando, pegando a minha mão, chorando. Peçam lá, é o New York Café, na entrada de Alphaville, na entrada de Barueri. Então, assim, é uma pessoa que eu não confio, essa Dai Wish, saiu do nada, já fez podcasts aí falando sobre feminismo e não sei o que, toda terapeuta holística, toda místicazinha. Hoje em dia a gente sabe que tem uma esmagadora quantia de terapeutas holísticas saindo do bueiro, tá? Sem noção nenhuma do que é a vida espiritual, falando um monte de groselhas. Eu tô nisso há mais de 20 anos, eu já vi muita gente falando besteira sobre vida espiritual, besteira sobre terapia holística. Tem que tomar muito cuidado com as pessoas que põem a mão na sua cabeça, que mexem com a sua energia. Uma terapeuta holística, de fato, não estaria pisando em cima da memória do marido, tá? Não estaria fazendo isso mesmo. Você tem um filho para criar, toma vergonha na sua cara, sai desse viés esquerdista que você tá, seja pela família, seja pelo Senhor teu Deus, que era o mesmo Deus do teu marido. Tá? É isso que eu falo aí pra essa mulher, pra essa atual esposa do Mastral, porque hoje é assim, né? Firma uma aliança ali, vai na igreja, casa no cartório, é esposa. Não, esposa é quem mora no coração de fato. É isso aqui, ó. É quem tá do lado, é quem tá reafirmando, é quem tá comprovando. A Raquel nunca me deixou ir sozinha pra lugar nenhum, porque ela é sempre minha testemunha ocular de tudo que a gente conversa, tudo que a gente, enfim, trabalha aí nas redes sociais. Isso é esposa, tá? Agora, o marido morrer e já sair se promovendo na internet, falando mentiras, isso pra mim é mau caratismo. Você tem um filho pra criar, acorda, tá? Porque senão vão pegar os direitos autorais dos livros que é pra ficar com o teu filho. Não é seu, é do teu filho, diga-se de passagem. Ele é o herdeiro, você não é herdeira de porra nenhuma, é o seu filho, tá? Então, é isso que eu tinha pra dizer dessa terapeuta holística aí, feminista, que tá falando besteira sobre o Mastral. O Mastral servia o Deus de Israel, o Mastral servia Adonai, que é uma palavra que a Daiane aí não consegue falar, é Adonai, ela não consegue falar Senhor, ela não consegue falar Deus, ela não consegue falar Adonai, ela não consegue falar El Shaddai, ela não consegue.
Só aqueles que habitam no espírito de Adonai podem falar o nome dele, tá? E eu quero que uma série de maldições caia sobre mim se eu estiver usando errado o nome de Deus aqui e usando de forma errada o nome de Adonai, tá? Eu quero que ele me destrua com uma série de maldições se eu estiver usando o nome dele em vão, tá? Então você se dobre ao Deus de Israel, você dobre seus joelhos, você meça sua língua para falar de Daniel Mastral, tá? Não é 2 anos que firma uma relação, tá? Não é em 2 anos que você vai saber tudo que a gente passou dentro de ordem secreta, dentro dessas porra que a gente viveu, tá? Não é em 2 anos que você vai saber de como a esquerda age no país. Eu sabia, o Daniel sabia também do terrorismo que acontece, nós sentimos na pele. Então você meça suas palavras para falar de mim, porque você nem me conhece. Graças ao bom Deus, inclusive, tá? Porque se eu tivesse tido tempo com o Daniel, eu teria falado, se separe dessa mulher. Se separe. Porque os olhos dele não brilhavam quando falava de você. Agora, quando falava da Isabela, ele soluçava, o coração embargava. Quando ele falava do filho dele com ela, o coração moía, tá? Aproveitadora. Foi um monte de podcast aí pra falar do cara e nem sabia do que ele passou, tá? Então você meça as suas palavras antes de falar do Senhor de Israel, antes de falar de Adonai, antes de falar do Daniel Mastral também. Você não sabe, você não vestiu a pele dele. Você estava com ele, mas você não estava em união com ele. Entende? Uma coisa é a gente andar do lado da pessoa, outra coisa é a gente caminhar com os próprios sapatos da pessoa, vestir a própria pele dela. E você não fazia isso, porque se você fizesse, você não estava dando essas declarações erradas na internet. E vou além. Você reative os perfis do Daniel Mastral. E eu quero os últimos stories, meu com ele. Ele cantando comigo, ele brincando comigo. Aliás, os seguidores do Mastral, vigiem. Vigiem. Porque os seguidores do Mastral que estão comigo agora, vigiem. Vigiem. Tá? Queria que vocês tivessem salvado os stories dele. Infelizmente eu não sei quem pode ter salvado. Mas se tiver alguém aí que salvou os últimos stories do Mastral, coloca aí pra gente. Tá? É isso que eu tinha pra falar. Eu vou fazer uma live no YouTube também, vou fazer uma live no TikTok, porque já que ela tá falando eu vou falar também. Vamos promover a bonita que ela quer ser promovida, tá bom? Tá? E reative as redes sociais do seu marido, tá? Vou liberar aqui pro pessoal perguntar alguma coisa. Os comentários estão abertos. Gente, pode fazer suas perguntas aí que a gente não quer deixar dúvidas, tá? Quem puder aí, faça suas perguntas. Será que o áudio ficou bom? Será que vocês me ouviram bem? Eu vou salvar essa live então no feed. E aí vocês falam lá nos comentários, tá? Engaja essa live, compartilhe. E tamo junto. A gente vai defender a verdade, custe o que custar. Meu, eu acabei de falar na live. Eu acabei de falar, tô perguntando, por que o Mastral... Eu acabei de falar, tem que assistir a live, eu vou salvar. A live ficou ótima, então eu vou salvar e vocês assistam lá. Tá bom? É isso. Um beijo no coração de todos. Eu já sei a verdade, carinha. Eu já sei a verdade, já falei a verdade aqui na live. Falei da minha live do YouTube também. Gente, se você é seguidor e você não acompanha o meu conteúdo, eu prefiro que você saia, porque você faz um desserviço. Se é pra ser meu seguidor, acompanhe os conteúdos do meu canal no YouTube, no TikTok, no Instagram, que as respostas já estão respondidas. Isso me tira muita paciência. Tá bom? Eu vou salvar a live e é isso. Que a Adonai abençoe a todos. Você viu que ela sorriu no pronunciamento? Claro, né? Claro. Tá enviesada. Ou essa mulher tá recebendo dinheiro de esquerda, ou essa mulher tá querendo se promover para canal de esquerda, porque agora são eles que são o dono da bola na internet. Estão querendo aparecer, vai aparecer como vítima. Mulher nem conhecia o Mastral, tá com ele há 2 anos, ele não levava ela em consideração, não mais que a última esposa dele. Então assim, ela vai falar o que ela quiser, né? Cabe a vocês defenderem a verdade. Ele tinha muito conhecimento de satanismo. Na internet, desculpa, Bíblia.
quando a gente aparece na internet, a gente tá disposto, né? A gente aparece e qualquer um vai falar o que quiser. Vai falar o que quiser, é lógico. Vão falar o que quiser de mim, vão falar que eu... recentemente falaram que eu matei ele, que eu apareço no vídeo matando ele. Falaram um monte de... Internet, gente, tem que ter liberdade de expressão. Então, eu defendo que a gente tenha liberdade de expressão na internet. Como é que eu vou violar o direito de expressão de uma pessoa que fala mal de mim? Não pode. Ela tem que falar. Né? Claro que se ela estiver falando algum crime, aí a gente entra com as medidas legais, mas todo mundo tem direito de formular as teorias da conspiração. Vocês que tem que ter inteligência, capacidade. Vocês que tem que ter capacidade cognitiva, tá bom? Vocês sabem o que tem que fazer, o pessoal do círculo sabe o que tem que fazer, tá? Então, vai lá e refuta os argumentos, tá bom? E é isso. Vamos ser mais breve possível, né, com isso, com essa questão que acho que tem coisa mais importante que briga. Pois é. Sobre uma pessoa que nem tá aqui mais pra falar. Exatamente, pra se defender. E eu tenho certeza. Pegou um homem muito fragilizado, num momento de muita angústia pela morte da família, se aproveitou, fez um filho com ele, e agora fica falando besteira e matando o legado dele na internet como se ele fosse um louco depressivo. É isso que essa Dai quer fazer. É isso que essa esposa do Mastral quer fazer. Como se ele fosse um louco depressivo. Eu falei que era isso que ia acontecer. Lembra que o próprio Daniel falou, né, que iam tentar pôr como suicídio, que iam tentar fazer tudo isso. De fato, ele pode ter tirado a própria vida, mas foi de uma forma coercitiva. Chegaram nele e impuseram isso. Faça, porque senão a gente vai atrás do teu filho. E ele era homem de honra, então ele decidiu cometer o tal ato, né? Então eu não acho que ninguém no local atirou contra ele, que nem aquelas imagens lá, né? Eu não vi nenhuma verossimilhança naquelas imagens. Falaram do posicionamento do carro. A imagem da câmera que estava tremenda é porque filmaram a tela do computador. Eu acho que ele pode realmente ter atentado contra a própria vida, mas amando de alguém, amando de uma organização, amando de alguém que quer empurrar esse satanismo esquerdista aqui para dentro do país. Ele lutava muito contra isso. Porque as pessoas tentam, quando ela não tem argumento suficiente, tentam colocar um rótulo na pessoa antes de tentar desmoralizar ela. Exatamente. Sei lá, como porque aqui no Brasil o satanismo está muito unido com a esquerda, né? A extrema esquerda e o satanismo estão muito unidos. Tanto que tem podcasts satanistas que ficam compartilhando satanista, Kim Bandeiro satanista, não sei o que satanista, com boné do MST, com boné do comunismo. Então a gente está na América Latina, gente. Aqui é berço da esquerda, né? Tanto é que vocês lembram que a esquerda fez comigo aí nas últimas eleições, se apropriando do meu discurso e formando alianças com a gente. Vocês lembram, né, dos vídeos aí, dos memes que surgiram. A esquerda, ela compra você, ela te dá dinheiro, né? Ela compra os intelectuais, ela compra toda a elite de pensadores do país, né? O Rothbard fala isso no seu livro Anatomia do Estado. Os primeiros que a esquerda, que a extrema esquerda compra são os formadores de opinião. Então os influencers, os pensadores, os filósofos do país, as pessoas que ela quer com um certo viés político, né? Eu, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, todo dia eu ajoelho e agradeço a Deus, Baruch atah Adonai, porque eu consegui sair desse meio, que é muito difícil, tá? Quando você se entrelaça ali com esquerda, com facção, com satanismo, é muito difícil sair. Então, é isso. Mas o que aconteceu aquele dia com o Daniel, quando a gente estava junto, foi a coisa mais bonita e a gente teve certeza do que é bom pra gente. A gente nunca teve tão feliz quanto aquele dia. Ali conhecer o Daniel foi a libertação pra mim, uma libertação espiritual, que eu já tinha saído de esquerda, eu já tinha saído de tudo isso, de satanismo, de todas essas porra, mas conhecer o Daniel, uma alma viva ali, um iluminado pra mim, foi a certeza final que eu precisava, e a Raquel também. Então é isso, estou deixando aqui o meu depoimento. Parece que ele tá comigo, o Daniel, parece que eu sinto o espírito dele, isso me alivia bastante, já consegui estancar um pouco a tristeza, o choro. Guerreiros choram só por um tempo também, depois a gente vai à luta. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.